Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3, verso 1. Abacuque. Hoje nós vamos estar encerrando a exposição de Abacuque. Tenho certeza que foi um tempo difícil, né? Mas muito edificante para nós e que a gente possa aprender ainda mais. Em especial, né, a gente às vezes despreza um pouco o Antigo Testamento. Não devíamos fazer isso todo ano, como de costume. Geralmente a gente prega 1 ou 2 livros do Antigo Testamento para que a gente possa aprender com todo o conselho de Deus. Amém, igreja? Capítulo 3 de Abacuque, nós vamos ler dividindo em alguns versos. Primeiro eu vou do verso 1 ao verso 3, depois do 4 ao 15, e aí depois nós vamos ler o final. Antes de ler, quero fazer um breve resumo. Sei que todas as semanas eu faço. Talvez você deve estar pensando de novo, pastor, de novo, para que a gente possa gravar tudo que Abacuque nos ensinou nesse tempo. Abacuque, um profeta menor, ok? Não menor porque a palavra era pequena. Não. Pela quantidade, né, de tempo do seu ministério ou de profecias diante dele. Abacuque é um profeta que vive antes do exílio babilônico, né? Geralmente nós categorizamos os profetas como um profeta pré-exílio, pós-exílio ou durante exílio. Então, quando nós lemos os profetas, isso é uma forma de identificarmos em que momento ele está profetizando. Abacuque está muito próximo do exílio babilônico. Abacuque está escrevendo ali por volta do ano 609, 606, antes de Cristo, ok? A profecia de Abacuque, no começo, é um diálogo entre ele e Deus. Diferente de outros profetas que são levantados e vão ali diante do povo, eis que vos trago a mensagem do Senhor, assim. Abacuque está fazendo o quê? Abacuque está externalizando para nós um diálogo entre ele e Deus. Capítulo 1, verso 1 ao 4, onde inicia-se o livro de Abacuque, ele está perguntando para Deus: até quando, Senhor, clamarei por socorro? Lembra? Abacuque está vivendo um período ruim da nação de Judá, onde um rei ímpio está governando, onde o povo está se voltando à idolatria, onde os lugares de justiça da nação de Judá estão pervertidas, e ele está questionando a Deus diante disso. Capítulo 1, verso 5 até o verso 11, é a primeira resposta de Deus. Abacuque pergunta, para ele aparentava que Deus estava em silêncio há muito tempo, mas Deus responde a ele. E Deus responde a ele, talvez não da forma com que ele desejava, com que ele queria. Deus responde a ele que esse até quando teria uma resposta, que ele traria então a nação Babilônia sobre a nação de Judá, iria destruir Jerusalém, destruir Judá e iria levar o povo para o cativeiro. E aí então Abacuque entra em uma crise, né? Talvez você também entraria. Imagina se você orasse para Deus pedindo algo bom, uma bênção, um favor de Deus, e Deus falasse: não vou te abençoar, eu vou destruir o resto que você tem, né? Mais ou menos isso que foi a resposta de Deus para ele. Então Abacuque vai novamente se queixar, capítulo 1, do verso 12 até o capítulo 2, verso 1, aonde ele vai expressar o seu coração diante de Deus, do tipo assim: Senhor, é sério mesmo, esse povo, os babilônios, são perversos. Como pode o Senhor enviar esse tipo de povo? O Senhor sabe o que eles fazem nas outras nações? O Senhor sabe como eles apanham os seus inimigos, como anzóis pendurados nos narizes dos seus inimigos? Abacuque vai perguntar até Deus, mas Abacuque vai se colocar aguardando. É muito interessante que em todo o livro de Abacuque, nas suas questões, nas suas perguntas ao Senhor, em nenhum momento o Senhor repreende por ele perguntar, ok? Abacuque não está blasfemando, não está perdendo a fé no Senhor, não está descrendo no Senhor. Abacuque, como um homem, como eu e você, diante de circunstâncias adversas, as quais ele não entende, ele se vai ao Senhor, o que é lícito, desde que nós não blasfememos ou duvidemos do Senhor. E o Senhor novamente o responde.
E agora a resposta do Senhor é como se o Senhor ampliasse o horizonte da visão de Abacuque e dissesse: olha, esse povo inimigo vai vir, mas um dia eu exercitarei o meu juízo, a minha justiça sobre toda a terra, e o mal, que aparentemente é estranho aos seus olhos, Abacuque, um dia terá fim. E a minha glória encherá toda a terra. E o capítulo 2 termina com o verso 20, dizendo: o Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. A gente deveria dizer: não, o livro acaba aqui, né? Deus mandou Abacuque ficar em silêncio. Mas novamente Abacuque agora vai falar no capítulo 3, não mais com perguntas, não mais com dúvidas, mas o que eu quero que você perceba essa manhã é como mudou as palavras de Abacuque, como mudou o coração dele, o que levou ele de um homem que anteriormente estava questionando, não entendendo os feitos do Senhor, a adorar o Senhor acima de qualquer circunstância. O que mudou na vida de Abacuque? E em certa medida essa é a nosso sermão de hoje, o resumo sobre ela. Vamos ler o texto? Capítulo 3, verso 1. Oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra. Esse primeiro trechinho que a gente vai conversar é só para fazer uma introdução a nós. O texto aqui narra para nós uma oração do profeta Abacuque, uma confissão. E lá no finalzinho do verso 19 vai dar algumas instruções para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Abacuque, ao refletir, ao meditar sobre Deus, ao diálogo nesta relação que ele tem com Deus, ele encerra o livro com uma oração que é uma espécie de uma música, uma canção, um salmo. É interessante que você vai perceber aqui que tem na escritura escrito pausa, interlúdio em algumas versões, selá em algumas outras versões, que traz a característica literária de uma poesia, onde ele vai escrever e ele vai dar instruções para que ela fosse cantada com instrumentos de corda. Nós temos uma grande dificuldade de entender a poesia hebraica, porque ela é muito diferente de como nós fazemos música, de como nós fazemos poesia. A nossa poesia, a nossa música é muito ligado a rimas e por vezes a métricas. O hebreu construía isso diferente. Na maioria das vezes, ele usava, por exemplo, é muito comum, você vai perceber, paralelismo, o justo, o injusto, o bom, o mal, o santo, o profano, e ele vai utilizar, por exemplo, de gênero literário poético com as letras do alfabeto, com uma forma de auxiliar as pessoas a gravarem. Nós não gravamos facilmente músicas, gravamos muito mais músicas do que versículos bíblicos. Por quê? Porque a arte, por vezes, providencia um método que nos ajuda a gravar, a guardar no coração. Isso era comum dentro da cultura hebraica. Produzir algum tipo de forma literária que auxiliasse as outras pessoas posteriormente a gravarem isso. E Abacuque vai escrever um salmo. Algumas pessoas, por exemplo, dizem que Abacuque era possivelmente um levita. Nós não temos nenhuma informação bíblica disso, ok? Aliás, as únicas informações que nós temos de Abacuque está no livro de Abacuque, com exceção do texto "O justo viverá pela fé", que é citado em outros textos bíblicos. Porém, todavia, e agora com um parênteses bem grande aqui, há um livro apócrifo, que é o capítulo 14 e 13 de Daniel, que não está na Bíblia protestante,
e eu vou explicar por que não está, ok? Neste livro apócrifo, lá quando Daniel está na cova dos leões, Abacuque é levado como que voando até lá e alimenta Daniel, e lá é dito que ele é um levita. Ok? Parênteses, um livro apócrifo. Por que esse livro não está na nossa Bíblia protestante? Vou fazer aqui uma curiosidade para nós. Por que na nossa Bíblia protestante há uma diferença da Bíblia católica, por exemplo, em 7 livros ou algumas porções de livros? O cânon bíblico protestante segue o cânon bíblico hebraico, judeu. Os judeus, lá no ano 160 depois de Cristo, se reuniram no concílio de Jâmina, após a destruição do templo de Jerusalém, com um grande crescimento do cristianismo, e lá eles definiram qual eram os livros canônicos dos judeus. E como eles definiram qual eram os livros? Por que você tem o Antigo Testamento, os livros que você tem ali? Porque para ser um livro canônico, ele precisa ser escrito em hebraico, ok? Ele precisa ser escrito até o 4º século antes de Cristo, período de Esdras, e ele precisa estar em conformação com os outros textos da Sagrada Escritura e serem utilizados na histórica pelos judeus há muito tempo. Os livros que são adicionados à Bíblia católica, chamado de apócrifos, Macabeus, Tobias, acrescentados ali a Daniel, a outros livros, foram textos escritos no período do silêncio profético, dos 400 anos ali, de Malaquias para frente. São textos escritos em aramaico, foram traduzidos quando Alexandre o Grande tomou o poder da Grécia Antiga, e ele foi fazer a grande biblioteca de Alexandria, e na biblioteca de Alexandria eles queriam que todos os documentos históricos estivessem lá. Então lá você vai ter a tradução da Bíblia do hebraico para o grego, a chamada Septuaginta. E nessa tradução eles também traduziram os livros históricos daquele período, daqueles 400 anos, como Macabeus, por exemplo. Que é um livro histórico, que é uma guerra que realmente aconteceu, mas nós não cremos ser eles inspirados por Deus. Portanto, nós não utilizamos. Só uma nota de rodapé para nós. Lá vai dizer que Abacuque era um levita. Então, Abacuque naturalmente expressa aquilo que talvez um levita faria, construindo ali, então, o seu salmo, a sua canção. E por que uma oração de confissão? A gente não vê Abacuque confessando nenhum pecado aqui. Mas por que ele narrou como uma confissão? Se nós olharmos para trás, ele estava em crise. Ele estava questionando a Deus. Ele estava se perguntando como pode essas coisas acontecer. E agora o que nós vemos na natureza da sua expressão, do seu vocabulário, é que ele está exaltando o Senhor. Uma confissão, não necessariamente ao olhar das Escrituras, é só a questão da confissão do pecado, mas é essa exaltação, é esta profissão de fé de que Deus é grande, de que Deus é bom, de que Deus é justo. Quando nós olhamos a nossa pequenez, a nossa iniquidade, então nós nos voltamos em confissão, confessando quem Deus é, demonstrando publicamente o que Deus é para nós. E Abacuque inicia seu texto clamando: Senhor, realiza de novo. Senhor, eu ouvi falar do Senhor. Eu ouvi falar da tua fama. Eu tremo diante disso. Faz de novo em nosso tempo. Abacuque, ele vai sair da sua crise de uma forma muito simples, que por vezes a gente acha que é tão simples que não é necessário fazer. Ele vai orar e ele vai ler a Bíblia. Lembra a musiquinha da EBD, do infantil? Leia a Bíblia, faça a oração. Viu? Beleza? Não vou mais do que aqui, ok? Acabou. Nunca mais vou cantar. Né? Mas o que ele vai fazer? Ele vai se voltar às Escrituras. Ele vai orar. Sabe? Ele vai relembrar do que o Senhor fez. Ele vai trazer a memória. E ele vai pedir isso de novo no seu tempo. Algumas pessoas chamam Abacuque de um profeta do avivamento, o que não faz sentido nenhum, porque Abacuque
avivamento nenhum, beleza? Abacuque só vê destruição, a gente vai ver isso um pouco à frente. Mas dentro de um possível avivamento, Abacuque nos traz algumas características disso. A gente às vezes confunde muito avivamento com barulho, sabe? A gente acha que avivamento é, enfim, a igreja está cheia. Não necessariamente. O avivamento, ele passa por algumas coisas que a gente vê quando a gente estuda a história dos avivamentos. Talvez você pode ir lá estudar sobre a história do avivamento no país de Gales, a história do avivamento na África do Sul, na Coreia do Sul. Uma das características principais que um genuíno avivamento traz, e lembre-se, um avivamento nunca é produzido pelos homens. Sabe, não adianta nada a gente vai construir aqui um avivamento. A gente vai criar um meio superficial para que haja entre nós um... Não. O avivamento, ele nunca vem dos homens, mas sempre vem de Deus. É Deus quem produz. E isso está muito claro na ideia de Abacuque. Abacuque está pedindo ao Senhor, Senhor, realiza. Senhor, faz. E nós devemos orar por isso. Aliás, a nível de curiosidade, para nós, o Brasil nunca passou por um avivamento. É triste, mas é uma verdade. O que a gente vive não é um avivamento cristão. Beleza? Precisa ficar claro para nós. Eu sei que é um banho de água fria na nossa superficialidade cristã, mas não é. O avivamento cristão acompanha um senso de profundo temor. Temor. Tremer. Reverência. Prostrar-se. Sabe, é um sentimento de uma diferença entre nós e Deus gigantesco que nos joga ao chão. Que nos faz olhar para a santidade, para a grandeza de Deus e ficarmos abismados com tamanha diferença entre o santo e nós. Atenção nos momentos bíblicos em que alguns homens estiveram frente ao trono de Deus ou ao Senhor. Lembra Isaías, quando é levado diante do trono de Deus? Qual é a expressão de Isaías? Ai de mim! Ai de mim, que eu sou um homem pecador. Ele se joga ao chão. Ele fala, olha, eu vou morrer. A impressão que ele tem ao se encontrar com o santo é uma expressão de susto, medo, de insegurança para com a sua vida diante disso. Lembra quando João, em Apocalipse, é levado na visão diante do Cordeiro, diante do trono de Deus? Ele se joga no chão aos prantos, chorando. O anjo tem que ir lá acudir ele. Levanta aí, a gente quer amigo. Lembra quando Pedro tem o seu chamado por Cristo naquela pesca maravilhosa? Pedro estava pescando, passou a noite inteira pescando, não pegou peixe nenhum. Jesus se achega até ele para se apresentar a ele, para demonstrar quem ele é, para chamá-lo. Ou seja, é o Deus do universo indo ao encontro de um homem. E aí, Jesus instrui ele a voltar a pescar em rede. E Pedro, como nós, tem muito Pedro aqui. Como nós, e dizer assim, eu pesquei a noite toda, eu sei do que eu sou capaz. Eu sei fazer as coisas, sou um pescador. Aqui é uma inferência minha ao texto, ok? Mas tudo dá a indicar que Pedro fica um pouco incrédulo. Poxa, quem é esse cara que chegou aqui? Nem conhece o Mar da Galileia. Eu remo aqui há 15 anos, eu sei do que eu faço. E aí ele, respeitosamente, vai lá e joga a rede. E aí a rede enche de peixe. Talvez como ele não via há anos. Como que ele reconhece Jesus e como ele fala com Jesus naquele momento deste avivamento? Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Ele é tomado de pavor diante da realidade de conhecer o Senhor. Portanto, uma característica muito clara, e aqui é um adendo ao texto de hoje, de um avivamento, é uma realidade entre a grande diferença de Deus e nós. Entre a majestade do Altíssimo e a situação corrompida da humanidade. Um avivamento produz um profundo senso de temor, reverência, tremor diante do Deus Altíssimo. E produz também fé e frutos, mas nós vamos falar isso no decorrer do texto. Abacuque,
parece que expressa duas coisas antagônicas. Abacuque diz: olha, em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Na nossa compreensão lógica, parece que essas duas coisas não cabem na mesma frase. Mas Deus, por ser plenamente santo, a sua justiça perfeita e a sua ira perfeita cabem em profunda concordância com a sua misericórdia. O fato de Deus se irar e derramar o cálice da sua ira, de maneira nenhuma diminui a sua misericórdia, a sua compaixão, o seu amor. Ele consegue ser as duas coisas de forma perfeita e que elas estejam juntas. E Abacuque espera por isso. Abacuque aqui já está lembrando da palavra do Senhor. Onde que nós sabemos que Deus é misericordioso? Como que nós definimos quem Deus é? Porque Deus diz que Ele é. Lembra quando Moisés está tirando o povo do Egito e tem uma hora que Moisés está meio revoltado, fala: Senhor, esse povo é obstinado. Senhor, não dá para levar esse povo. E não dava mesmo, se não fosse pela mão do Senhor. Se o Senhor não for conosco, eu não vou mais. Se o Senhor não se revelar a mim, se apresenta a mim. Aí Deus vai lá e fala: você não pode me ver, ninguém pode ver minha face e continuar vivo. Vai ali, se esconde atrás de umas pedrinhas, eu vou passar por aqui. E aí Deus passa, e aí Deus diz o que Ele é: o Deus misericordioso. E aí se você for lá em Êxodo, se não 33, 34, você vai ter como Deus se autodenomina. E Abacuque está começando a recordar essas verdades. Sabe, ele está revisitando os feitos do Senhor. E agora do verso 4 em diante, a gente vai ler até o 15, para que você possa perceber o que vai relembrar. O texto diz assim para nós: seu esplendor era como a luz do sol, raios lampevejavam de sua mão. Onde se escondia o seu poder, pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou e a terra tremeu. Olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiguíssimas se desfizeram. Os caminhos dele são eternos. Via a aflição das tendas de Currã, tremiam as cortinas de Midian. Era com os rios, está virado, Senhor. Era com os riachos o teu furor. Foi contra o mar que a tua fúria transbordou, quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos. Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas. Fendeste a terra com os rios. Os montes te viram e se contorceram. Torrentes de água desceram com violência. O abismo estrondou, erguendo as suas ondas. O sol, a lua pararam em suas moradas, diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo de tua lança reluzente. Com ira andaste a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia, tu o desnudaste da cabeça aos pés. Com as suas próprias flechas lhe atravessaste a cabeça. Quando os seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar com maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com teus cavalos, agitando as grandes águas. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Eu li um verso a mais para completar aqui. O que Abacuque está fazendo agora aqui? Sabe, antes ele estava questionando a Deus. Antes ele estava olhando para o futuro e dizendo ao Senhor que se o Senhor não ia mudar o futuro dele. A ansiedade é tentar antecipar o futuro. A gente quer as respostas para hoje. O ansioso, a preocupação do coração dele, a qual o leva a contemplar de forma indevida
a sua existência, produz nele ansiedade. Enquanto Abacuque esperava que Deus fizesse apenas visando o seu futuro, como ele ficava? Ansioso, com dores, com dificuldade. E o que ele vai fazer agora? Ele vai olhar para trás. Ele vai refletir e meditar em vários. A gente poderia passar aqui mais umas 3 semanas, falando de cada acontecimento bíblico que Abacuque está revisitando. Está revisitando o momento em que o povo de Israel está peregrinando quase ao Sinai, diante de Parã, diante desses lugares, onde Deus fez sinais, maravilhas, tremeu as montanhas. Abacuque está refletindo lá no momento de Josué 9 ou 10, se não me engano, onde tem aquela batalha e Deus vai parar o sol. Abacuque traz à sua memória essas verdades. Abacuque vai refletir quando Deus derramou o mar vermelho sobre aquele povo que perseguia. Abacuque vai lembrar dos milagres, dos feitos, das obras do Senhor. E aqui uma coisa muito importante para nós, que eu gostaria muito que nós aprendêssemos com isso. A nossa adoração ao Senhor não deve estar relacionada única e exclusivamente ao que Deus pode fazer na nossa existência. Isso é uma fé, me perdoem a palavra, mas é uma fé medíocre. O Senhor não é o Deus só seu, não é o Deus só da sua existência. Não é o Deus só desse breve período de tempo que você vive, 30, 40, 50, 60 anos de história. Sabe, identificar o Senhor e adorá-lo apenas a partir do que Ele pode fazer na tua existência é pequeno demais. Meu Deus, nós estamos falando do Deus criador dos céus e da terra. Do Deus que fez coisas inimagináveis. Nós, brasileiros, e a geração que vivemos não só no Brasil, mas no nosso período de existência, nós não conseguimos admirar e contemplar a história. Poucos de nós conhecem nada da história do nosso próprio país, da nossa própria cidade, do nosso próprio estado. Nós vivemos uma perspectiva em que as coisas são a partir do que acontece conosco. A fé, ela traz consigo um princípio comunitário, grandioso, que é muito maior do que a sua existência. Quando Abacuque começa a lembrar dessas coisas, ele está lembrando de quem? Ele está lembrando do seu povo. Para ele estar ali onde ele estava naquele momento, Deus já tinha feito muitas coisas até lá. Deixa eu falar algo para você. Esse aqui é o teu povo. Essa aqui é a tua fé. Nós estamos aqui hoje porque lá atrás Deus abriu o Mar Vermelho e tirou os nossos antepassados do Egito. E os levou durante 40 anos, fez sinais, milagres e maravilhas. Essas coisas não são apenas de um cunho histórico para nós, isso é a nossa fé. Nós deveríamos tremer diante disso. Nos maravilhar diante disso. Sabe, nós temos uma tendência a querer adorar o Senhor por apenas aquilo que Ele faz na nossa vidinha. E por isso que por vezes Deus parece tão pequeno para você. Porque você condensou Ele à tua existência. Aos teus tantos e tantos anos que talvez você acha que tenha. Quando um hebreu genuíno, e até hoje, quando alguns judeus vão meditar nesses feitos do Senhor, é natural que eles chorem, que eles sejam tomados de uma expressão profunda no seu coração, de temor, de reverência diante disso. Qual foi a última vez que, ao ler as Escrituras e os feitos do Senhor, você o adorou, tremeu diante disso e foi tomado de paixão e piedade diante dos feitos do Senhor? A nossa fé, que só olha para frente, perde muita coisa. Por que nós temos tantos textos históricos na Escritura?
Porque essas coisas foram deixadas para que nós contemplássemos e conhecêssemos o Senhor da glória de eternidade e eternidade. As Escrituras são para nós fonte de fé, de consolo, de ajuda, pelo qual Deus provê ao seu povo, e através da leitura dela, da contemplação dela, o Espírito Santo vai testificando essas verdades no nosso coração, ora nos consolando, ora nos corrigindo, nos admoestando, produzindo em nós frutos que a novela não produz. E as coisas das quais nós só olhamos para frente, não traz sobre nós. Nós precisamos continuamente meditar, contemplar, ouvir, rever, voltar e olhar com admiração, porque Deus não mudou. Deus não mudou. Quando eu vi isso, meu íntimo estremeceu. Sabe como nós perdemos do conhecimento de Deus quando nós não nos aprofundamos nos feitos de Deus revelados na Escritura? Quando você lê o texto, e aí na sua Escritura vai ter aí a pausa, o interlúdio, o selá. Essa era uma expressão litúrgica para ser usada dentro da sinagoga. Aqui então, até então não tinha sinagoga nesse período. Era muito comum, as sinagogas foram criadas após o cativeiro babilônico, isso dentro do templo, diante disso. O levita, quando conduzia uma leitura pública, e aí ele tinha essa pausa, esse selá, era um momento de silêncio. Era um momento de pausa mesmo. Ele lia o texto e as pessoas deveriam meditar, contemplar o que foi lido. Ninguém falava nada muitas vezes. Nesse momento, muitos dobravam seus joelhos, choravam, os judeus levantam as mãos ao céu, alguns falavam um aleluia durante isso. Sabe, nós perdemos de vista a contemplação da palavra do Senhor. Nós achamos que ser produtivo é fazer. Aliás, quando nós fazemos algumas pausas no culto, seja para um momento de confissão ou algo do tipo, às vezes a gente acha difícil. Porque o silêncio para nós parece ruim. Nós não meditamos mais na palavra do Senhor. Nós não a contemplamos. Nós não paramos com tremor diante dela. Nós deveríamos voltar a fazer isso. Sabe, na sua prática diária, eu sou uma pessoa, muitas vezes, proativa, exata em alguns momentos. Quero fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Isso não é bom, nem sempre é bom. A gente acha que às vezes é. Em muitas vezes eu me forço. Estou aqui, minha sala fica aqui atrás, estou estudando texto bíblico, leio ele, aí já quero ir para um dicionário, para um comentário, para isso, para aquilo outro. Não, para. Deixa eu ler o texto. Deixa eu me silenciar durante um tempo. Deixa eu contemplar o que o Senhor está fazendo. Às vezes eu vou lá fora, paro na sacada, aí leio o texto, leio o texto, silencio diante do texto. Pela graça de Deus, Deus já me levou a momentos maravilhosos de chorar diante do texto, de ser tomado de tamanho reverência, falar, cara, olha que coisa grande. Olha o que o Senhor está fazendo. Olha o que o Senhor fez, olha como o Senhor faz. Nós devemos contemplar a palavra. Segundo ponto de um avivamento. Não há avivamento genuíno de Deus sem leitura, interpretação, compreensão, aplicação e pregação genuína da palavra. Em todo o avivamento sério do Senhor, o povo se voltou com muita fome para a palavra. Sabe, tipo assim, com um desejo absurdo. Olha a reforma protestante, que é um avivamento. O povo começa a traduzir a Bíblia, começa a ensinar, a interpretar, a aplicar. Todo mundo quer conhecê-la, todo mundo quer conhecer a palavra. E deixa eu fazer uma pergunta para nós hoje. Os cristãos aqui da nossa geração do Brasil são desejosos em conhecer a palavra? Com muito amor. Não vem 10% da igreja no EBD. Se eu fizer mais 2 atividades extras semanais para ensinar a igreja, não vem ninguém. Não vem. As pessoas não querem. É um reflexo da nossa sociedade.
Hoje parece que algumas pessoas estão se voltando à compreensão de que o culto é conduzido pela leitura pública e ensino claro da Escritura. E glória a Deus por isso. Mas isso não pode ficar só no púlpito. Não pode. Você não se mantém em pé só com o alimento do domingo. Isso não pode ficar aqui. O púlpito precisa incendiar todos no seu dia a dia. Você precisa sair daqui e falar, cara, eu quero aprender mais do que está escrito nisso aqui. Eu quero aprender, eu quero decorar, eu quero entender, eu quero mergulhar, eu quero contemplar, eu quero vivenciar isso. Eu quero aplicar isso na vida dos meus filhos, na vida da minha empresa, na vida da minha esposa, na minha prática diária. Eu quero ser um exemplo na minha vida, mediante a palavra. Mas como? Se não ultrapassa esse estágio. Em um avivamento genuíno, as nações que foram conduzidas a isso, o povo transbordava da Bíblia. O povo transbordava. O povo sabia dos feitos do Senhor. O povo conhecia os feitos do Senhor. E isso é uma escala que eu tenho plena convicção que não passou na nossa nação. É só a gente ver tanta loucura que a gente vê. Meu Deus do céu. Esse mês de setembro eu fiquei sem Instagram. Minha vontade é ficar pro resto da vida. É um dia que eu abro o Instagram, que eu olho o lugar, Senhor do céu amado. Sabe, o povo perece por falta de conhecimento. E é a geração mais acessível. É a nossa. Meus irmãos, no período da Reforma Protestante, apenas 10% daquele povo era alfabetizado. Nós não estamos nem falando de muitos livros. Nós estamos falando de pessoas que não sabiam ler. Hoje, nós não temos 10% da nação que é analfabeta. Mas por que não produz em nós a coisa que produziu lá? Porque nós não temos desejo de ler a palavra, de conhecê-la. A gente se acostumou a se alimentar fora. E isso não é bom para nós. Devemos fazer pausas contínuas, refletir, meditar, contemplar, pedir ao Senhor, Senhor, faz os meus lábios estremecerem. Faz eu provar de uma tão profunda acerca da tua palavra, acerca que o meu íntimo seja transformado, seja que gere em mim temor, mudança, atitude, reverência, desejo. Quando Abacuque se voltou para a palavra, foi a mudança da sua perspectiva de enxergar as coisas. Se antes ele olhava para frente, ficava com medo, inseguro, incerto, agora ele lembrou quem Deus é. Ele lembrou o que Deus fez. Ele lembrou que Deus é poderoso. Ele lembrou que Deus destruiu inimigos. Ele lembrou que Deus jogou um mar sobre os inimigos que vinham sobre ele. Ele lembrou de coisas maravilhosas. E ele, presta atenção, ele pela fé se apropriou dessas verdades. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Produziu nele fé. Uma fé genuína. Uma fé que dava a ele certeza, não do que poderia acontecer, mas de quem Deus é. Fé é a certeza daquilo que não podemos tocar. Sabe, não é uma fé etérea, como a gente escuta muito hoje. Eu tenho fé que o Cruzeiro vai vencer hoje. O Galo ontem, pelo amor de Deus, né? Tristeza do povo. Eu tenho fé que isso... Não é esse tipo de fé. Fé, como dizia Jonathan Edwards, é a alma inteira abraçar o Senhor como o único suficiente para a nossa vida. Fé é depositar em Jesus esperança, quer na vida, quer na morte, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, disse o apóstolo Paulo. Fé é a produção de uma verdade em nós que ultrapassa qualquer circunstância. Porque se a nossa fé é guiada pelas circunstâncias da nossa vida, a nossa fé não está em Jesus Cristo.
A nossa fé está nas circunstâncias da nossa vida. Eu já falei sobre isso, talvez no primeiro sermão, mas como tanto vale repetir. Se a sua fé em Jesus depende da sua prosperidade, dos seus relacionamentos, do que o Senhor está fazendo única e exclusivamente no teu mundinho, você não tem fé em Jesus. Você não tem fé em Jesus. Fé em Jesus é mais do que isso. Fé em Jesus é crer com todo o coração de que Ele é bom, de que Ele é justo, de que Ele é o Rei, de que Ele é o Rei esperado e de que depende toda a minha vida, quer na vida, quer na morte. Isso é fé bíblica. E isso é o que nós vemos em Abacuque. Por quê? Porque ele fala algo que para nós, por vezes, é confrontador. Tranquilo esperarei o dia da... Está no texto lá, beleza? Da desgraça. Tranquilo esperarei. Não, como assim? Como é que eu vou esperar tranquilo? Não tem como esperar tranquilo. Se nós entendermos cronologicamente os acontecimentos, Abacuque está ali, 609, 606, e Nabucodonosor chega no primeiro momento em 605 em Jerusalém, ele viu o dia da desgraça. Em 605, Nabucodonosor chega na primeira leva, vai levar, presta atenção, vai levar os filhos dos nobres. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, são filhos de nobres de Jerusalém. Imagina que nós fôssemos cercados hoje por uma nação inimiga aqui e retirasse do nosso meio os nossos filhos. É que a gente não mergulha no texto profundamente. Sabe? Imagina que nossos filhos estão ali na salinha e hoje chegasse diante de nós uma nação, nos cercasse e falasse, olha, eu vou levar algumas das crianças de vocês lá para a Babilônia, para que eles sejam transformados em servos de uma nação estrangeira. Olha que loucura. Que dia de desgraça, não é verdade? Diante disso. Abacuque estava esperando como? Tranquilo. Por quê? Porque a fé genuína produz em nós uma paz e um entendimento que excede as coisas humanas, que nos leva a pensarmos e a vivermos nas circunstâncias de forma diferente. Alguns anos depois, e eu quero acreditar que Abacuque estava vivo, a Babilônia vem 3 vezes ao redor de Jerusalém. No 905, no ano 597 e no ano 587. No ano 597, eles vão levar 10.000 pessoas. Agora eles vão levar os nobres, os líderes do povo. Vamos imaginar também esse cenário. Nós, por vezes, dizemos que não colocamos nossa esperança muito nos líderes e tal, mas isso é uma mentira. É só a polícia fazer uma greve durante 2 meses. A gente fica desesperado. São sobre nós. São autoridades delegadas por Deus, que vão produzir na nossa sociedade um senso de segurança, tranquilidade, equilíbrio, né? Se nossa sociedade, por um momento, se transformasse em uma anarquia, sem líderes do povo, como ficaria a nossa sociedade? Sem o funcionamento de um judiciário, de um executivo, de um legislativo, de poderes públicos que exercem isso na nossa sociedade. Foi isso que aconteceu em Jerusalém, em 597. Os líderes do povo foram levados embora. E o povo perece quando não tem líderes justos diante disso. Ali torna-se um caos Jerusalém. E aí no ano 587, Nabucodonosor chega com as suas tropas, cerca a cidade por 18 meses. Meus irmãos, nós passamos pela greve dos caminhoneiros. Nós íamos no sacolão, já faltava fruta, a gente já ficava desesperado, achando que o mundo ia acabar. Não é verdade? Né? Foi um caos generalizado em certa medida. 18 meses em que as muralhas foram fechadas, toda a produção agrícola não ficava dentro da cidade de Jerusalém. A produção agrícola era fora.
Dentro da cidade tinha um pouco de boi, um pouco de um pouco de alguma coisa, que naturalmente foi acabando. Lembra quando você lê a lamentação de Jeremias, que Jeremias vai narrar que as mães estavam comendo a carne das suas crianças que tinham morrido? Acabou tudo. Não tinha mais nada. Acabou. Ponto que o povo de Jerusalém se rende, abre os buracos no muro e sai correndo. Olha o desespero diante disso. Eles fogem, porque não tinha mais nada. Lembra aquela frase do apóstolo Paulo, comamos e bebamos porque amanhã morreremos? Paulo está fazendo uma citação de Isaías, de que Isaías está lembrando o que aconteceria com o povo. Muitos naquele cenário, olha, vamos comer e beber porque amanhã é nosso último dia. A gente vai morrer amanhã. Esse é o cenário de Abacuque. Meus irmãos, Abacuque vê a história mudada. Beleza? Não teve. A nossa fé não deve ser sustentada apenas pelo que o Senhor pode mudar e fazer na nossa existência. Porque o Senhor pode não mudar. E se Ele não mudar? Sabe? E se Ele não trouxer o varão ou a varoa perfeita? E se Ele não trouxer aquele trabalho que você sempre sonhou? E se Ele não trouxer aquela provisão que você tanto almeja? E se você não conseguir construir aquela casa que tu deseja? E se você não conseguir dar aos seus filhos aquele que você gostaria de dar? E se não acontecer? Será que nós conseguiremos falar como Abacuque, no verso 17? Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Como que está falando isso? Eu fico imaginando, e aqui é uma inferência minha, poética no texto. Eu fico imaginando Abacuque com seu instrumento de corda, um violão de uma corda só, ou duas, ou tipo alguma harpa que eles usavam, vendo as muralhas ser cercadas, vendo as pessoas que ele, com todo respeito a nós, aqueles cadáveres espalhados por Jerusalém, ele cantando, ainda que a figueira não floresça. É porque a gente canta isso tão bonitinho, não é verdade? A gente canta isso, nossa, que legal, ainda que... Não, mas qual é o ainda que seu? O que se Deus tirar de você, você não consegue mais adorá-lo? Eu sei que são perguntas difíceis, mas a nossa fé precisa ser confrontada nessas realidades. Qual é o ainda que? Abacuque está ilustrando as coisas básicas da sociedade judaica daquela época. Era o que eles produziam. Eles produziam figos, eles produziam uvas, eles produziam azeitona, eles produziam cereais e tinham bois e ovelhas. Era como se tirasse de nós o tropeiro, o pão de queijo, o arroz, o feijão, as coisas básicas, como se cercasse a nossa residência, como se nós não tivéssemos liberdade, como não tivéssemos mais direito de ir e vir. O que se for tirado de você, você blasfemará o nome do Senhor? Você duvidar do Senhor, da sua bondade, da sua grandeza, da sua existência, da sua autossuficiência, do seu amor por você. Abacuque nos ensina duas coisas para encerrar. Abacuque nos ensina que ninguém pode nos tirar o Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, principados, potestades, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Não são as circunstâncias
que definem o amor de Deus por você e o cuidado dele por você. Foi o que ele fez na sua vida, através do milagre da salvação. Se Deus lhe salvou, tenha certeza, deu o melhor dos frutos dessa terra a você. Se Deus o resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, tenha certeza que ele já deu a melhor família a você. Se Deus tirou você da iniquidade, do pecado, de uma consciência endurecida, tenha certeza que Deus já proveu a melhor paz a você. Se Deus já tirou você da onde você estava, do seu mundinho pequeno, da existência em que você era o Deus de si mesmo, tenha certeza que você é governado pelo soberano dos céus e da terra. Que você está diante do Deus majestoso, maravilhoso do universo, que te salvou através de um sacrifício do seu filho, que lhe entregou a principal oferta de propiciação. E mesmo que você não tenha mais nada para ofertar, você pode se alegrar no Senhor da sua salvação. Abacuque nos lembra que a nossa alegria está no nosso Deus da nossa salvação. Assim como a gente deve recordar os feitos do Senhor continuamente, a gente precisa recordar o que o Senhor fez na nossa vida. Da onde o Senhor te tirou? O que o Senhor fez com você? Quais as memórias, a história, os testemunhos de milagres em você? Traga à memória essas verdades no dia da aflição. Lembre-se que Deus não muda, que Ele é soberano e Ele continua sendo hoje para sempre a nossa força. O que Abacuque viu que o alegrou? Abacuque creu no Deus que justifica o ímpio. Ele entendeu que o justo viverá pela fé. E nós também podemos entender isso. E que o Senhor possa produzir em nós essa realidade de que só há alegria, salvação, justificação através da fé em Jesus Cristo, morto e ressuscitado.